Bem, o próximo palestrante é o professor Luiz Amaro. Ele é professor titular de Urologia da Universidade Estadual de Botucatu, Paulista. Ele tem um tema bastante simples, bem fácil. Eletroestimulação da bexiga neurogênica, estado da arte. Acho que aqui, para você, uns 5 minutos é suficiente. Né? 5 minutos vai ser suficiente, porque fazer um up-to-date disso é bastante complicado. Eu vim pensando nas 4 horas de viagem, que eu demorei 2 para entrar até o início de São Paulo e mais 2 para entrar em São Paulo. E eu vim pensando se você é meu amigo, viu, Macedo? Mas eu descobri uma coisa bastante interessante que eu vou tentar mostrar para vocês nos próximos 7 minutos que eu vou falar. Eu vou falar sobre eletroterapia na bexiga neurogênica no adulto. Nesse sentido, como o Caio mostrou, seja patologia central ou patologias por traumatismo raquimedular, nós temos como alterações possível aumento de pressão dentro da bexiga, que pode acarretar alterações, principalmente do trato urinário alto. Nesse sentido, vocês veem no tempo que eu tinha barba ainda, o que a eletroterapia pode fazer para nós? Quais seriam as possibilidades do tratamento com eletroterapia? Nesse sentido, eu peguei esse trabalho, que foi uma meta-análise muito interessante de um grupo de Verceil, que é o DENI, e que fala um pouquinho das possibilidades de tratamento com eletroterapia. E a primeira coisa é promover o esvaziamento vesical. Promover e evitar que haja pressões intravesicais altas e, consequentemente, atingir a continência urinária para que esse doente tenha uma qualidade de vida melhor. Nesse sentido, nós, então, temos... Desculpe. Nós temos duas possibilidades. Nesse sentido, existe a primeira possibilidade, que nós vamos discutir depois com os senhores, que é a utilização... Desculpe. Como foi proposto inicialmente, que nós temos que, ou nós mantemos o sistema posterior, que é aferente, e, com isso, hoje, mais modernamente, nós sabemos que os neuroestimuladores ou neuromoduladores, isso pode ser feito, ou nós seccionamos faz uma aferentação. O grande problema da aferentação é a escara, porque esses pacientes levam uma perda de sensibilidade e tem maior chance de ter escara. E por que se faz isso? Porque quando se corta a parte aferente, você evita as contrações e permite uma neuromodulação adequada. Nesse sentido, se usa, então, a neuromodulação a nível do nervo pudendo. Existem 2 maneiras de fazer essa neuromodulação. Primeiro, utilizando o nervo pudendo posterior, que é um nervo superficial, e permite, então, que se use uma corrente superficial, evitando, assim, cirurgia e anestesia. Então, pode-se fazer o TENS, que nós chamamos, que é a estimulação do nervo pudendo posterior. Ou, em alguns casos, se usar a neuromodulação, onde se pega, principalmente, se coloca um eletrodo a nível de S3, e, com isso, você modula e consegue, então, melhorar as condições, atingindo, então, a continência e evitando a hiperatividade do detrusor. Esse é um trabalho recente que foi publicado e que demonstra, estudando, quais são as possibilidades para o tratamento de eletroterapia, seja ela periférica com neuromodulação. Infelizmente, os resultados são promissores em casos selecionados, são pequenas casuísticas com uma população bastante heterogênea, ou seja, se junta traumatismo raquimedular com problemas centrais, o que não permite uma conclusão, e a conclusão final é que mais estudos são necessários para que se saiba exatamente o que fazer com esses casos. Esse é um segundo trabalho bastante recente e interessante, que vai falar um pouquinho da possibilidade de se utilizar a estimulação do nervo dorsal nos pacientes com bexiga neurogênica.
E é interessante porque ele fez um levantamento de 37 anos, e nesse levantamento ele obteve 13 trabalhos possíveis para utilização do TENS em bexiga hiperativa. E desses 13, ele selecionou alguns trabalhos, que foram 5 trabalhos, em que se utilizou para a bexiga neurogênica, que é o tema da aula de hoje. O primeiro trabalho, ele compara o TENS, ou seja, a estimulação cutânea do nervo dorsal, tibial dorsal, com a solifenacina 5 mg. E ele chega à conclusão que teve os mesmos resultados, ou seja, tanto a medicação, a farmacoterapia, que é a primeira opção nesses pacientes, se discute se a estimulação do nervo dorsal, tibial dorsal, ela é uma segunda ou terceira opção, mas, entretanto, quando você disseca, você vai olhar com o microscópio, com a metodologia que esse autor utilizou, você vê que ele usou uma frequência inadequada. O nosso serviço, que trabalha com eletroterapia há muito tempo, sabe que a frequência de 20 Hz ela não é boa para se inibir a bexiga. É preciso se usar uma frequência abaixo de 10 Hz. E esse autor usou 20 Hz, o que pode comprometer. Outro problema, todos esses trabalhos, eles fazem eletroterapia de 4 a 6 semanas, o que é pouco. O nosso grupo propõe 12 semanas, no mínimo, para que se tenha um efeito adequado da eletroterapia. O segundo trabalho foi feito com esclerose múltipla, e ele compara os resultados, a linha de base que tinham esses doentes do ponto de vista de queixa subjetiva com achados urodinâmicos, e ele fala que o resultado foi bom. Nesse outro trabalho, vejam a heterogeneidade, você tem várias patologias, esclerose múltipla, você tem traumatismo raquimedular, Parkinson, no mesmo trabalho, e ele chega à conclusão que essa terapia foi adequada para se melhorar a hiperatividade do decisor. Eu queria destacar 2 trabalhos brasileiros. O primeiro trabalho do grupo da Unifesp, que é um grupo que me parece que foi de neurologia e clínica médica, onde eles estudaram pacientes que têm AVC. E aí sim, porque ele é controlado, se tem o grupo Sham, onde se coloca o eletrodo e não se liga e compara com a eletroterapia. E eles obtiveram ótimos resultados, demonstrando que havia uma melhora, principalmente subjetiva, desses pacientes. Mas o trabalho mais interessante é do meu amigo Carlos e do grupo dele, e que demonstrou que ele pegou pacientes com AVC, com esclerose múltipla, 8 pacientes, ele fez eletroterapia, e em 5 foi controle. E ele obteve, tanto com questionários validados como estudo urodinâmico, uma melhora importante nesses pacientes, mostrando que o TENS pode ter o seu lugar. O segundo ponto que eu queria discutir com vocês seria qual seria a possibilidade de tratamento utilizando um eletrodo endocavitário. E aqui me lembra que nós desenvolvemos um eletrodo. O eletrodo ele permite se utilizar uma estimulação do canal anal. O mesmo eletrodo, se vocês perceberem, eles têm o estimulador que é tetrapolar, e ele capta para você saber se você fez o arco reflexo e se você tem a contração anal. Então, esse autor, com um número limitado de pacientes, 6 pacientes só, ele demonstrou uma melhora, seja da capacidade cistométrica, ou seja, também na parte de complacência vesical. O grande problema, e eu acho que é por isso que o Macedo me chamou aqui, é esse trabalho publicado pelo Grupo Asiático, que propõe eletroterapia precoce. O paciente tem um traumatismo, e esse é um trabalho experimental. Ele seccionou a medula, ele colocou, já no mesmo ato, após a secção, o eletrodo para estimular o nervo pudendo desses animais, e separou 2 grupos. Um grupo que ele usava eletroterapia e o outro que não usava eletroterapia. Então, vejam só no início o que é interessante. Aqui com 1 mês, com 3 meses no grupo que não se fez eletroterapia,
e aqui no grupo que se fez eletroterapia, demonstrando que no grupo que não foi feita eletroterapia existe uma hiperatividade do detrusor com uma perda de complacência, isso se piora ainda com 3 meses. No grupo que fez eletroterapia precoce, aqui ele obteve uma melhora enorme, com dados muito interessantes do ponto de vista, seja cistométrico, em que ele mostrou uma melhora na capacidade e uma melhora também na complacência desses animais. E não só isso, ele foi estudar a histologia e ele percebeu que nos cortes histológicos específicos para elastina e colágeno, onde o colágeno ele aparece em vermelho e a elastina em azul, nós temos o quê? Que no grupo que não foi feito a eletroestimulação, houve uma menor percentual de colágeno. Vejo aqui uma maior percentual de colágeno e aqui menor com maior elastina. Se inverteu, mostrando que existe um efeito histológico. Isso, Carlos, é uma proposta para nós. Nós temos, e já tem trabalho mostrando, que não só o tratamento de eletroterapia precoce é importante, mas também o tratamento farmacológico precoce, demonstrando que talvez não tenhamos que esperar 6 meses ou 1 ano de choque medular para poder tratar esses pacientes e, assim, obtermos resultados importantes. É preciso se preservar, é preciso se trabalhar com uma equipe multicêntrica, e o nosso grupo teve o prazer de produzir um gibi lúdico para que as crianças possam entender por que tem que fazer cateterismo e por que elas são diferentes das outras crianças. É aberto acesso doutorbexiga.com.br. Muito obrigado. Obrigado, Amaro. A sua mensagem é muito importante, tratar precocemente e não tratar as complicações quando não trata adequadamente ou tardiamente.